Irmãos, que bênção, que bênção. 13 semanas de estudo sobre família. 13 semanas de estudos sobre família. O quanto nós precisamos e o quanto é importante nós estudarmos sobre família e sobre as coisas que envolvem a nossa família. E hoje, dentro dessas coisas, talvez essa seja uma das mais importantes, porque hoje vamos falar sobre dinheiro, hoje vamos falar sobre finanças. Que coisa maravilhosa, coisa boa. Dinheiro é bênção do Senhor, mas se nós não soubermos usá-lo, pode se tornar uma grande pedra de tropeço em nossas vidas. Foi a coisa que o Senhor Jesus chamou de um outro Deus, Mamon. Por isso ele quis enfatizar a importância de nós sabermos lidar com essas coisas. E já quero começar a falar, enfatizar novamente para você que dinheiro é bênção do Senhor. Em muito tempo na igreja, como a Bíblia tem algumas repreensões do Senhor Jesus, por exemplo, contra o jovem rico, muitas pessoas entenderam que o Senhor estava condenando o fato de ter riquezas, o fato de querer prosperar nesse sentido da vida, mas não. O Senhor condena aonde está o seu coração, e se o seu coração estiver nas riquezas, certamente o Senhor vai condenar, porque senão se torna uma idolatria. Mas é bênção nós planejarmos, é bênção nós podermos ter recursos a mais, porque sendo assim nós podemos abençoar mais e mais pessoas, nós podemos abranger o nosso foco ou a nossa bênção para mais e mais pessoas. O texto de 1 Timóteo fala sobre isso. Hoje eu vou ler muitos textos. Eu quero que os irmãos prestem atenção, os irmãos aí de casa, se vocês quiserem abrir rapidamente os textos, mas como tem muitos textos, eu já até imprimi todos eles, para facilitar, né? Para facilitar para a gente também, e eu vou lendo e explicando esses textos, mas o texto base para a gente está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Coisa maravilhosa que nós já começamos a falar sobre a idolatria do dinheiro, idolatria do recurso, idolatria das coisas. Então, a primeira coisa, a primeira lição que o texto nos traz é que o dinheiro ele pode ser uma coisa complicada em nossas vidas. Você deve saber, você já deve ter visto estatísticas. Hoje talvez não mais é o primeiro lugar, o campeão de divórcios, mas sempre o dinheiro ficou ali, ou em primeiro lugar ou em segundo lugar. Problemas financeiros geram outros problemas no casamento, em nossas vidas, e com certeza é o campeão, se não em segundo lugar, dos divórcios. Eles sempre ficam ali girando em torno do que a gente estudou na semana passada, sobre a comunicação, o relacionamento, a amizade. Mas certamente nós sabemos que o dinheiro influencia muito o nosso relacionamento. Principalmente quando nós vemos o conceito que está sendo gerado ou sendo formado já há muito tempo em nossa sociedade, o conceito de felicidade. Se você parar para pensar, você e eu somos muito influenciados com esse conceito mundano de dinheiro, que se nós tivermos tal coisa, que se nós tivermos aquela outra coisa, ou se nós conquistarmos enfim aquele nosso sonho, enfim nós teremos felicidade. Vê como é sutil o negócio? Vê como é muito sutil? Porque a Bíblia não condena
o dinheiro. Não condena ao conquistar coisas, mas condena onde está nosso coração com relação a essas coisas. E a sociedade sutilmente vai mostrando para mim e para você que se nós conquistarmos aquele celular, se nós conquistarmos aquele carro, se nós conquistarmos aquela casa, se nós conquistarmos aquele emprego, se nós conquistarmos aquele cifrão no banco, enfim, nós estaremos tranquilos. Nós não dependeremos mais de nada. Se eu e você estudarmos um pouquinho, hoje a juventude gosta muito do mercado financeiro, o sonho é conquistar o primeiro milhão. Então, quando eu conquistar o primeiro milhão, eu vou estar tranquilo, eu vou estar seguro. Perceba que o Senhor não condena se você quiser conquistar o primeiro milhão, mas condena onde está a sua segurança. Você viu como a coisa é sutil? Segurança, onde está a sua segurança? Isso pode mostrar se há uma idolatria no nosso coração. Uma idolatria com relação aos recursos. Se eu conquistar isso, eu vou ter. Uau! Eu quero conquistar, talvez, os mais... Depende, da sua idade você vai saber disso. Eu quero conquistar o celular da marca Apple. E aí então, se eu tiver um celular da maçãzinha, nossa, eu estou satisfeito. Porque ele é charmoso, ele é glamouroso, ele tira fotos melhores, ele tem, então, isso pode demonstrar um defeito, uma idolatria do nosso coração. E aí você vê, se eu conquistar, isso é muito comum, se eu conquistar um tênis tal, uma coisa tal, aí você vê um alto índice de pessoas que às vezes vão trabalhar, e com todo respeito a isso, mas vão trabalhar e elas vão ganhar um salário mínimo. Mas por causa da vontade, dessa felicidade ou da busca da felicidade de ter um celular, elas vão e parcelam um celular de 10 mil reais. E às vezes comprometem o seu salário todo para ter aquilo. E isso parece o maior absurdo do mundo, mas é mais comum do que a gente pensa. A pessoa compromete metade do coração. Uma idolatria de inclusão, ou uma idolatria de gasto, ou uma idolatria de ter as coisas. E a gente tem que sondar os nossos corações, porque nada do que eu estou falando é em si ruim. O ter o carro, ter o celular, ir no restaurante, participar de um grupo, não são em si coisas ruins. Por isso que falar sobre finanças é falar sobre idolatria. E quando nós falamos sobre idolatria, eu e você temos que sondar os nossos corações. Porque não tem como eu julgar a sua vida se você é idólatra ou não, mas você conhece. Você, com a reflexão e força do Espírito Santo, você pode falar: poxa, eu estou passando dos limites. Poxa, por que eu quero tanto isso? Poxa, por mais que isso seja bom, mas será que eu estou querendo isso porque eu acho que, enfim, quando eu conquistar, eu vou ter essa felicidade. Quando eu conquistar o corpo perfeito, enfim, eu vou ser feliz. Porque, o meu nariz é assim, a minha orelha é assim, o meu cabelo é assim. Perceba que eu estou falando de tudo coisas lícitas, coisas em si que são boas, mas coisas que podem virar idolatria. Como é sutil essa questão das finanças. E talvez o dinheiro seja a sutileza ou o maior perigo de todos. Porque, se não todas, acho que todas as coisas que eu falei até agora são compradas com dinheiro. E para a gente conquistar essas coisas, nós temos que conquistar o dinheiro antes. Que coisa tensa, irmãos. Que coisa tensa. Quando nós vamos sondar o nosso coração. Hoje, estudando sobre isso, relendo
as coisas que eu tinha anotado, eu fiquei pensando como a gente precisa sondar o nosso coração direto. Como talvez estudos desse tipo precisavam ser feitos e estar lotado de pessoas assistindo e revendo o seu coração aqui. Quanto nós precisamos disso? E nós que estamos construindo, olha a sutileza disso. Nós que estamos construindo uma bela igreja, a gente tem que rever onde está o nosso coração. Se está na construção ou no Senhor, que nós vamos usar a construção para atrair mais pessoas para glorificar o Senhor. Que Deus perdoe os nossos corações quando nos desviarmos dele, quando colocarmos outras coisas na frente dele. O texto de Tiago diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Perceba, quando as pessoas leem esse texto, parece que a Bíblia está criticando a riqueza ou não. Mas a pessoa rica, não necessariamente ela busca e tem como idolatria a riqueza. Eu quero quebrar esse tabu nessa noite, em nome de Jesus. Porque às vezes nós falamos, os ricos, os ricos, os ricos. E quem é pobre, mas quem é pobre também pode ter o coração nas riquezas. Pode ter como único objetivo da vida o ficar rico também. E isso é o condenável na Bíblia. Então o texto é bem claro: glorie-se na sua dignidade, glorie-se na sua integridade, glorie-se na sua honestidade. Seja uma pessoa íntegra. E se você tiver ou não recursos, glorie-se na sua integridade. Glorie-se na sua integridade. Irmãos, a lição aqui que nós vamos estudar começa falando isso, para depois dar algumas dicas sobre as finanças no nosso lar, mas para que nós possamos alinhar o nosso coração de forma correta. Existe hoje a teologia, que busca a riqueza acima de tudo, e existiu antigamente, ou num tempo atrás, a teologia que só condenava os ricos, a pessoa rica. Porque ele tem não sei o quê, porque ele, como é que é? Condenava, tinha um preconceito. Mas a Bíblia condena o amor às riquezas. Eu quero deixar isso muito bem claro para você. E amor às riquezas, uma pessoa que tem posses ou uma pessoa que não tem posses pode ter. Amor às riquezas. Uma pessoa que não tem posses pode ter amor às riquezas, mesmo sem posses. Uma pessoa que tem posses pode ter amor às riquezas com posses, ou pode não ter amor às riquezas. Simplesmente ela planejou bem, simplesmente Deus abriu as portas de algumas maneiras, porque de repente a vida de alguns mudam assim de um ano para o outro, ou descem de um ano para o outro, que é uma brincadeira. O fato é que Deus sabe de todas essas coisas. Mas também nós devemos ter na consciência que correr atrás disso, ter amor a isso, fazer só pelos recursos, pelas riquezas de Salomão, que é vaidade. Nós precisamos buscar ao Senhor Jesus Cristo da forma correta, sabendo que o Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades. Louvado e engrandecido seja Ele. Lá em Filipenses fala isso: o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Primeira coisa, ou o primeiro tópico desse estudo de hoje, é que nós devemos depositar a nossa segurança no Senhor.
A nossa segurança não está enquanto nós temos no banco. A nossa segurança não está no nosso cartão de crédito. Não está na medicina. Não está em pessoas. A nossa segurança está no Senhor. A nossa segurança está no Senhor, que é dono do céu, da terra, do ouro, da vida, da morte, da saúde, da doença. Ele é dono de todas as coisas. A nossa segurança está no Senhor. Dito isso, posto isso para os nossos corações, a Bíblia nos dá alguns direcionamentos sobre o dinheiro. A forma que você quer falar, ou a riqueza, ou os bens, a Bíblia dá alguns posicionamentos. Porque às vezes, viver de maneira dissoluta, ou viver de maneira irresponsável com os recursos ou com as riquezas que nós adquirimos também é pecado. Às vezes, nós estamos e muitos estão afundados em dívidas por causa de falta de princípios bíblicos. Por causa de falta ou vontade de comprar o que não pode possuir e por isso entrar numa bola de neve. E isto também é pecado. Por não administrar bem os recursos que Deus coloca em nossas vidas nesse momento. E nós já sabemos o quanto é difícil, porque nós estamos num país que também não ajuda. Tudo é caro, tudo o imposto come, tudo é difícil. Já é difícil. E aí, para complementar, quantos de nós aqui tivemos educação financeira na escola? Se não for 0, passa perto a porcentagem. Nós não temos a cultura de educação financeira. Talvez isso seja intencional. Porque se tem uma coisa que principalmente os banqueiros gostam, é que você dependa dele. E quando for cartão de crédito ou algumas coisas aí, limites, melhor ainda para eles. Muitas vezes nós precisamos, outras vezes nós passamos dos limites. Mas então, a lição nos dá atitudes bíblicas na vida financeira. A Bíblia nos chama de despenseiros. E ela requer que nós tenhamos uma qualidade, uma fidelidade e algumas atitudes são exigidas. A primeira atitude é trabalho. Toda pessoa precisa trabalhar. Eu não preciso nem citar, que a gente cita aqui direto, que nosso Senhor Deus, Ele trabalhou para criar esse mundo 6 dias. 6 dias. E Ele colocou como princípio o descanso, a contemplação, para saber que Ele é soberano, que Ele é dono de tudo, que Ele que te dá, Ele dá saúde, para você tirar um dia mais para Ele, um dia. Descanso, 1 dia. Trabalho, 6 dias. E muito trabalho. Por isso que a Bíblia condena a preguiça. O nosso Senhor trabalhou muito. Quando o Senhor Jesus vem à terra, os evangelhos falam que Ele era um homem imparável. Ele era um homem que tinha que sair para ter um relacionamento com o Pai às madrugadas. A ponto de o discípulo chegar lá em Marcos e falar: Senhor, todos te procuram. E ele: eu preciso sair. Preciso ter um tempo de intimidade com o Pai. Imparável. Não parava, isso é bênção do Senhor. Nós lutarmos e não termos preguiça. Porque uma atitude bíblica na área financeira para nós economizarmos, ou para nós juntarmos, ou para nós conquistarmos, para nós abençoarmos e para nós sermos generosos, nós precisamos trabalhar. Seja em qualquer área da vida, seja em casa, seja para alguém, seja tendo seu próprio negócio, mas o que não pode é ficar parado, sem fazer nada, sem produzir nada. Diz o versículo, 2 Tessalonicenses:
pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em luta, em labor, em trabalho e fadiga, de noite e de dia fizemos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo falou, nós nos afadigamos, nós trabalhamos muito mais. A ideia é, nós trabalhamos mais do que vocês, para vocês olharem para as nossas vidas e falar, pô, o cara luta, aquela mulher batalha, aquele homem, aquele menino, ó, tá de parabéns, ele tá lá. Porque a Bíblia fala que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. O Senhor reconhece o nosso trabalho. Mas aqui o termo é contra a preguiça, ou no muito trabalho. Irmãos, quer saber? A Bíblia condena a preguiça. O apóstolo Paulo falou uma frase, e talvez hoje, nós que vivemos com muita dó das pessoas, ele seria muito duro, porque ele falou, se alguém não quer trabalhar também não, coma, não come, faz alguma coisa, age, vamos lá, larga de preguiça. Provérbios 6 a 11, diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem ninguém para olhá-la. No estio ela prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços, em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Olha só esse princípio. O Senhor condenando a preguiça, falando que a miséria persegue a preguiça. Não tem como, se não produzir nada, o Senhor mesmo deixou a lei do plantio. Então nós temos que produzir alguma coisa. E que bênção para nós é quando nós, mesmo em qualquer idade, nós estamos produzindo, tentando crescer na vida, aprendendo coisas novas, para poder servir em mais áreas. Eu não sei fazer, mas eu vou tentar. Ou eu vou ajudar aqui, ou eu vou lá. E a Bíblia condena a preguiça. Se alguém não quer trabalhar também não, coma. O salmista diz, do trabalho de suas mãos comerás, e feliz serás. O texto fazendo uma ligação com muito trabalho, com a felicidade, com a satisfação. Porque vamos para um lado prático? Nós precisamos, como seres humanos, nos sentir úteis em áreas da nossa vida. Úteis para pessoas. Então, quando a preguiça nos domina, nós não estamos sendo úteis, porque nós não estamos ajudando, nós não estamos produzindo, nós não estamos fazendo nada. E eu sei que é duro, mas é Bíblia. É duro, mas é para o seu coração. Então vamos lutar contra a preguiça. Vamos lutar contra a preguiça, meus irmãos. O trabalho é bênção do Senhor. E o muito trabalho é bênção do Senhor. Mas também, em segundo lugar, atitudes bíblicas na vida financeira. A primeira coisa, muito trabalho. Vamos fazer alguma coisa. Vamos agir. Muitos usavam o termo guardar. E é legal que esse cara trabalha no mercado financeiro. Ele fala assim, nós não temos que guardar, nós temos que gastar para o futuro. Ou seja, investir uma parte. Gastar para o futuro. E ele fala assim, nós temos que gastar todo o nosso salário.
Mas uma parte do nosso salário nós temos que gastar para o futuro. Ou seja, investir numa previdência, investir na aposentadoria, investir em alguma fonte de renda. E que coisa interessante. Quando você começa a estudar e ver sobre o mercado financeiro, você descobre que não tem milagre no mercado financeiro. O que tem é disciplina. Que princípio bíblico maravilhoso. Que esse pessoal está pegando o mercado financeiro e aplicando. Disciplina. Não tem milagre. Não tem bola de cristal para investimento. E sim, disciplina. Um pouquinho por mês. Mas por muitos anos, no final, vai te ajudar no final da sua vida. Disciplina. Disciplina. Hoje tem sites que você pode colocar lá. E às vezes eu vou falar um valor assim, que você não considera. Eu vou colocar R$50. E aí o site calcula, quando você for aposentar, o que esses R$50 vão se tornar. R$50 por mês. Só que aqui eu não estou falando do valor. Eu estou batendo na tecla para vocês do hábito. Porque gastar também é um hábito. Eu posso falar isso de carteirinha, meus irmãos. Eu aprendi de uma maneira muito dura isso. Porque eu tinha costume, em qualquer lugar que eu fosse entrar, eu sempre comprava alguma coisa que eu não precisava. Mas você precisa gastar isso? Você precisa comer de novo? Você precisa comprar mais um doce? Você precisa comprar isso? Não, hábito de gastar. E é duro. Aí põe as contas no final do mês para você ver. Mas não é muito. Eu só gastei no meu hábito errado R$100 por mês. Tá, coloca R$100 por mês em 30 anos que você vai ter uma aposentadoria mais segura. Hábito. Isso também, hábitos ruins envolvem pecado. Porque a Bíblia fala que nós somos mordomos das coisas que Deus nos dá. E se nós estamos gastando de maneira errada, nós estamos pecando contra as coisas que Deus está nos dando. Que coisa difícil de aprender. Eu não estou aqui nesse culto para fazer uma conta para você. Eu estou aqui para tocar talvez na raiz dos problemas. Na raiz do problema. Mas eu garanto para você que se você tiver coragem de só pegar uma folhinha em branco e escrever do lado esquerdo dela o que tem de entrada na sua casa e do lado direito o que tem de saída, já vai ajudar bastante. Você vai começar a lembrar daquele pãozinho que você gastou na terça-feira. E aí na quinta, daquele outra coisa. E aí na sexta, daquela outra coisa que você nem se lembrava. Porque quando passar o final do mês, você fala, mas onde foi o meu dinheiro? Não é assim que a gente fala? Não é assim que todo pobre fala igual a gente? Troca os R$100 para você ver. Troca R$50 para você ver, acaba. Some da carteira. Hoje muitos não usam cartão, mas é essa máxima, porque a gente tem costume de gastar, e nem sabe para onde vai o dinheiro. Essa máxima é boa, troca os R$50 que acabou, parece que ele some da carteira, mas muitas vezes é por falta de planejamento. E quando você tem um planejamento, é interessante, mesmo que seja pouco, dentro desse planejamento, isso daqui não está na lição, é uma coisa mais prática, tem a parte do lazer, ou do gastar com essas coisas. Você pode planejar dentro do seu mês vou gastar na padaria, vou gastar com coisas que eu gosto, vou gastar com coisas à toa. Por quê? Porque eu já paguei minhas coisas essenciais, eu já gastei as coisas para o meu futuro, ou seja, fiz os investimentos, e agora eu tenho uma porcentagem, mesmo que seja pequena, como lazer, brincadeiras, satisfação.
Aquela coisinha que você gosta, que outros não gostam, mas que você gosta. Às vezes uma coisa para o corpo, às vezes uma comida, às vezes um restaurante, às vezes um lanche específico, ou às vezes um parque específico com sua família. Que você não pode ir toda semana, mas você pode talvez ir uma vez a cada 2 meses. Porque se você for uma vez por semana, você vai entrar no cartão. Então pode, dentro do planejamento. Porque parece que planejamento é muito travado, mas não. Planejamento serve para você desfrutar mais. Porque senão, muitos caem cartões de crédito, quando não nas mãos de agiotas. E quando percebem, já se afundaram. E quando não, escondem da sua própria família. E quando não, entram em tremendas crises. E quando não, chegam à beira de pensar no suicídio. Por causa do lamaçal de erros e de pecado que entrou. Porque aí gera vergonha. Porque aí gera culpa. Porque aí o inimigo aproveita dessa situação para te afundar mais ainda. Por isso que nós precisamos conversar sobre isso. Por isso que nós precisamos conversar com a nossa família sobre isso. Ou por isso que nós precisamos conversar com uma pessoa de fora sobre isso. Porque às vezes o problema que nós passamos é relativamente simples de resolver. Mas nós, por falta de conhecimento, nós não conseguimos resolver sozinhos. E que bênção! Que tem irmãos queridos, que tratam a maneira biblicamente, que tem um planejamento que dá para você desfrutar, que dá para você ser generoso e que dá para você ser fiel ao Senhor. E como o Senhor gosta de abençoar pessoas assim? Como o Senhor gosta de abençoar pessoas que seguem a palavra dele? Trabalho, planejamento. A Bíblia também fala que nós somos esses mordomos e administradores dos recursos do Senhor. Quando nós entendemos que nós somos administradores dos recursos do Senhor, nós temos a dimensão diferente dos recursos que chegam em nossas mãos. Porque nós começamos a ver de forma diferente. A ver que o nosso recurso, muitas vezes nós estamos gastando com só ou apenas para o eu. E quando nós incluímos o Senhor, uma administração do Senhor, nós incluímos um termozinho muito importante no reino do Senhor, que é a generosidade. Nós começamos a entender igual os dons espirituais, igual a nossa vida e os nossos recursos, que eles também são usados para abençoar pessoas. Só que se nós administrarmos mal os nossos recursos, nós não conseguimos ser bênção nem para nós mesmos. Quem dirá para as pessoas? Quando nós entendemos que tudo é do Senhor, nós temos também uma outra dimensão sobre o que significa o dízimo do Senhor. Nós compreendemos que eu não estou dando nada para Deus, mas simplesmente devolvendo o que é dele e declarando que a nossa confiança é dele. É interessante que esse texto que eu vou citar agora é muito usado com muitas distorções, que é o texto mais famoso do dízimo do Antigo Testamento. Mas é interessante que ele traz um princípio, e é o princípio que eu quero trazer aqui para vocês, porque é o princípio que ele traz. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Olha que coisa interessante. Às vezes a pessoa vira e fala, mas pastor,
Esse negócio de dízimo aí é coisa da lei, não é verdade? Olha que coisa maravilhosa. E a Bíblia vem nos mostrar que quando começou o dízimo? Antes da lei. Olha que coisa. Antes da lei. Porque, na verdade, o dízimo não envolve obrigação, envolve coração. Se você quer dar seu dízimo por obrigação, não dá. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele é dono de tudo. Deus quer o seu coração. E aí você fala para a pessoa, você sabia quando começou a lei? Muitas vezes a pessoa nem sabe. O dízimo é da lei. Quando começou a lei? A lei começou lá em Moisés. Que coisa maravilhosa. E Abraão veio antes ou depois de Moisés? A pessoa não sabe também. Mas veio antes, meu queridinho. Aí quando você vai procurar na Bíblia lá, já mostra Abraão dando ou devolvendo ou entregando o seu dízimo. A Bíblia mostra que o ato de ofertar e dizimar é um ato de coração, generosidade e vamos colocar responsabilidade. Responsabilidade. E é interessante desse texto, vamos pular para outra parte desse texto. O Senhor falando, provai-me nisto. Interessante o Senhor falar isso, né? É Ele que dá as coisas para nós. E Ele fala, prova nisso, eu quero ver o seu coração. Prova nisso, eu quero ver o seu coração. Porque dízimo é generosidade, generosidade é coração. Deus vê o nosso coração. Se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Qual que é a lógica aqui? A lógica aqui é do coração. Não é uma troca com o Senhor. Mas imagina só, vamos só imaginar uma coisinha aqui muito simples. Imagina que você é o Senhor. E aqui está o seu filho. Imagina que você, o Senhor, é dono de tudo. E o seu filho está aqui. O seu filho é fiel. E sendo fiel, ele é generoso, ele administra bem os recursos. E quanto mais ele ganha, mais ele espalha. Coisa interessante esse princípio, porque esse é o princípio bíblico. Não é quanto mais eu ganho, mais eu engordo e ajunto. Quanto mais eu ganho, mais eu abençoo e espalho. Imagina só, se Deus, sendo todo poderoso, não teria o prazer de abençoar esse filho aqui. Óbvio que sim. Porque quanto mais esse filho ganhar, mais ele vai espalhar, mais ele vai abençoar, mais o nome de Deus vai ser conhecido e glorificado. É uma coisa muito lógica. Só que aí entra o problema do nosso coração pecaminoso. Porque a gente fala, então eu vou dar e Deus vai me dar. É aí que Deus vê o nosso coração, porque não é troca. Porque Deus também pode falar, quer saber? Vamos fazer um teste com esse filho aí? Vamos tirar tudo dele? Para ver onde está o coração dele? Ou não foi isso que ele permitiu com a vida de Jó? Vamos tirar tudo dele para ver se o coração dele estava na troca ou não? Ele sabe disso. Deus sabe disso, é lógico. Nós só estamos confabulando aqui para a gente chegar numa síntese. Igual hoje. Vamos conversar. E aí, é isso. Mas imagina só, olha o que o texto está falando. Irmãos, nós estamos falando sobre isso com uma igreja ou numa igreja que não fica batendo nessa tecla. Aliás, eu falei para alguns irmãos que eu queria pregar sobre esse texto há algum tempo. Mas eu estou no 4º ano aqui e nunca preguei esse texto ainda. Para quê? Para não... Nossa, que hoje é tão difícil falar sobre isso, né? Mas 4º ano. Ainda não. Calma. Vamos criando bases primeiro. Para a gente entender. Para o pessoal não falar, nossa, olha lá, o pastor só fala de dinheiro. E nós deveríamos falar um pouco mais de dinheiro. Da maneira correta. Mas imagina só Deus falando, provai-me nisto se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar bênçãos sobre vós sem
medida. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Deus, coloque sempre o meu coração no Senhor, Pai, para nós sermos usados. Diz a história que John Wesley, eu não sei se é essa história, mas quem contou diz que é muito verdadeira. Ele fez um propósito com o Senhor. O pai do metodismo. Ele era uma pessoa muito simples. E ele fez um propósito com o Senhor. Pai, eu preciso de um valor simples. Não era um valor. Eu preciso de X de dinheiro para sobreviver. O que o Senhor me dá além disso é do Senhor. Diz a história dele que pelo menos depois que ele começa a pregar e ficar mundialmente famoso, ele ganhava pelo menos uns 30x a mais do que ele tinha proposto para o Senhor. E o que ele fazia com a sobra, ou com o resto, ou com tudo que ele ganhava mais? O que ele combinou com o Senhor. Ele queria uma vida simples. E ele fez um propósito, aí é coisa dele. Deus não mandou ninguém fazer, ele fez. E diz que ele foi muito abençoado, porque quanto mais ele era abençoado, mais pessoas eram abençoadas. Essa lógica que eu falei para vocês. Imagina se Deus não vai ter prazer em nos abençoar dessa maneira. Imagina se Deus não vai ter prazer em nos abençoar dessa maneira. Mas nós desenvolvemos sensibilidade também. Sensibilidade porque nós começamos a ver as necessidades das pessoas. Filho, as necessidades das pessoas. Sensibilidade. Para olhar as pessoas com mais humanidade. Como pessoas que precisam. Diz o texto de Atos 4. Da multidão dos que creram era um só coração. Ninguém considerava seu, nem sua, nenhuma das coisas. Tudo, porém, era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. E nenhum necessitado havia entre eles. Porque eles, possuindo coisas, eles vendiam e traziam os valores correspondentes aos pés dos apóstolos, que eram os administradores da época. E esses distribuíam a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. O texto não está falando para você vender a sua casa. O texto está falando para você ter sensibilidade, ser uma pessoa generosa com os necessitados. O texto não está falando que todo mundo tem que viver com o mesmo, que todo mundo tem que ter tudo em comum. Não está falando isso. Até porque eu falei lá atrás que Deus condenava a preguiça. E é óbvio, se você trabalhar mais do que as pessoas, naturalmente, administrar mais, você vai ter mais que a pessoa. O texto não está falando que você tem que ter a mesma coisa que ela. Nós não vivemos assim, nós não cremos assim, nós não cremos que Deus criou o mundo para ser assim. Mas o texto está falando que você, tendo essa capacidade, você tem que olhar para o próximo e abençoar a vida do próximo. Abençoar a vida daqueles que estão precisando. O último ponto que o autor nos coloca é um ponto até pesado, porque ele coloca aqui: até que as finanças nos separem. Até que as finanças nos separem. A Bíblia afirma que quando nós nos casamos, nós tornamos uma só carne. E muitas vezes essa uma só carne só fica na parte do relacionamento sexual, e quem dirá no relacionamento sexual. Parece que a parte financeira, na atualidade, não está incluindo isso que Deus pediu para incluir. E quando nós nos casamos, a parte financeira também é uma só carne. O recurso é dos dois. Aí nós entramos nos problemas atuais. Se os dois trabalham, hoje o dinheiro está sendo um de cada um. A conta é individual. A independência para gastar é de cada um. E o resultado é a desunião e a desarmonia no lar. Outros
usam o dinheiro como arma para controlar a vida do cônjuge, porque um ganha mais do que o outro. Outros tentam comprar com o amor, o carinho ou a ausência, pagando em recursos, brinquedos, dinheiros e presentes. Muitos, a Bíblia nunca condenou primeiro a mulher trabalhar, é bênção, e a mulher ganha mais que o marido. Mas muitos têm usado com isso, com a mulher que tem remuneração maior, tem ocorrido uma inversão nos papéis que Deus colocou. No papel do homem ser o sacerdote do lar. E o homem sendo o sacerdote do lar, não é ele quem controla o lar, mas ele quem direciona a vida espiritual do lar, a vida material do lar, mesmo que ele sente com a sua esposa e fala, cuide das coisas. Porque muitas hoje têm ganhado mais do que o marido e estão governando a casa. E o autor coloca pelo menos 2 consequências desastrosas dessa atitude. A primeira é o rompimento ou a desagregação do relacionamento conjugal. A segunda é um pouco mais lenta e o resultado disso só dará no futuro. Quando os filhos crescerem e verem uma proeminência da mulher dentro do lar, sendo o cabeça do lar, sendo que Deus mandou o marido ser o cabeça do lar, os filhos crescerão sem ter um padrão correto e bíblico a seguir. Então, nós, primeiro para os homens, toma vergonha na cara, varão. Toma postura de macho dentro da sua casa. Toma vergonha. Larga de preguiça, larga de jogar as coisas para sua mulher. Toma vergonha, toma atitude, toma as rédeas do lar. Com certeza. Isso é o que as mulheres mais desejam. Não um homem bruto, não um homem grosso, não um homem que maltrata a mulher, mas um homem líder da mulher, líder da sua casa, líder espiritual, líder do seu lar, fazendo o seu papel, assim como o Senhor mandou, assim como o Senhor determinou, assim como o Senhor falou que deve ser. Mas muitas coisas não são assim. Muitas coisas não são assim. Irmãos, há tempo de mudança. Quando nós vemos a palavra de Deus e as coisas da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, o que nós temos que fazer se não estivermos seguindo é pedirmos perdão. Pedirmos perdão para o Senhor. Mudarmos as nossas atitudes. Mudarmos as coisas para que o Senhor abençoe nossa casa. Para que o Senhor abençoe nosso lar. Para que o Senhor abençoe as nossas finanças. Para que nós possamos prosperar, para abençoar mais pessoas. Para que nós possamos viver melhor. Até porque é fato que o dinheiro, ele não traz felicidade. Mas é fato que o dinheiro nos proporciona muitas coisas que dão pitadas de alegria. Ou você não quer ir para um restaurante, ou você não quer tirar um dia de folga com a sua família e viajar para algum lugar, ou você não quer ter a possibilidade de comer um lanche à noite, ou fazer um programa diferente com a sua família e no cinema. Isso é maravilhoso. E isso é o dinheiro que proporciona. Ele não traz a felicidade da alma, mas com certeza traz experiências que agregam muito nas nossas vidas. Sim, então o dinheiro é uma bênção quando é usado. O nosso problema é que nós estamos usando pessoas e não usando coisas que o Senhor falou para nós usarmos. Nós estamos invertendo os valores. Então, trabalhe. Então, planeje. Então, seja um bom administrador dos recursos do reino. E assim que Deus abençoe sua família, o seu lar, as finanças da sua casa, e que nós juntos possamos aprender a sermos administradores cada vez melhor, para a honra e glória do Senhor.
Assim, nós faremos mais bem para nós mesmos. E com certeza, mais bem para muitas pessoas, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e o seu relacionamento para a honra e glória do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, Deus, que área difícil, Pai. Mas que área maravilhosa também. Quando nós seguimos a palavra do Senhor, quando nós aprendemos princípios do Senhor para o casamento, quando nós somos abençoados pelo Senhor. Deus nos ajuda, como casal, como família, a lidarmos melhor com os recursos, ó Deus, que é bênção do Senhor. Não deixa que isso se torne pedra de tropeço, não deixa que isso na nossa família se torne pecado, não deixa que isso se torne um ídolo, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Cuida de nós, cuida da família dos nossos irmãos, cuida, Deus, dos relacionamentos, cuida do nosso casamento, Pai. Queremos colocar o nosso casamento novamente diante do Senhor, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo do Espírito Santo, seja sobre vocês e sobre todo o povo espalhado pela face da terra. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua noite. Que você tenha uma boa noite de descanso para amanhã, mais um dia de muito trabalho. Deus abençoe.